Cara, tudo bem? Boa, tava brincando aqui com a câmera. Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Rogério trazendo aí agora uma bateria de exercícios aí sobre Revolução Industrial e Industrialização Brasileira, né? Falamos bastante sobre o assunto aí, tivemos algumas perguntas, vamos fazer aí os exercícios, pra gente ir vendo aí como é que vai, como é que dá para passar, como é que não dá, né? Como é que fica. Então, vamos lá, galera. Começar, né? Porque o tempo, segundo Juvenal Antena, falecido Juvenal Antena, o tempo ruge, essa Sapucaí é grande, né? Lê as informações a seguir, né? Em meados do século XVIII, em meados do século XVIII, James Watt patenteou na Inglaterra o seu invento, sobre o qual escreveu a seu pai: o negócio que me dedico agora se tornou um grande sucesso. A máquina de fogo que inventei está funcionando e obtendo uma resposta muito melhor do que qualquer outra que tenha sido inventada até agora. A Revolução Histórica é relacionada ao texto, né, a fonte primária de energia utilizada em tal máquina e a consequência ambiental de seu uso são, respectivamente. Primeiro, estamos falando de que revolução histórica? Obviamente, gente, vamos aprender a eliminar. Vamos aprender a eliminar. Não estamos falando de revolução industrial, industrialização brasileira. A gente sabe que não é nem puritana, nem gloriosa. Então, vamos aí à resposta exata. Então, quais são esses meios que ele está falando? Será que a revolução industrial, gás natural e redução da umidade atmosférica do ar? Ou é a revolução industrial, o carvão mineral, que por sinal também é um combustível fóssil e foi o primeiro a ser utilizado aí na revolução industrial, e o aumento da poluição atmosférica, até porque o carvão mineral polui muito aí, ó o Ezinho pulando aí. Lembrem-se, vocês estão vendo esse vídeo, qualquer coisa vamos perguntar. Uma pergunta aí de prova militar da AMAN de 2015. O acúmulo de capitais e a modernização da agricultura, a disponibilidade de mão de obra e de recursos naturais e a força do puritanismo ajudam a explicar o pioneirismo na Revolução Industrial. Das opções abaixo listadas, desculpa, galera, qual o melhor, tô acordado aí há muito tempo, qual o melhor país aí que preenche o espaço acima? Sabemos, como eu sempre falo, que a Revolução Industrial ela começa aí no século, meados do século XVIII, XVII na Inglaterra, meados do século XVIII na Inglaterra, mais ou menos em 1750, nessa faixa, e ela ocorre, em Londres, na Inglaterra. Então, a resposta aí é a letra D. Vamos conferir, caindo aí o Dzinho. Outra questão, galera, sobre a inovação tecnológica do sistema fabril na Inglaterra no século XVIII. É correto afirmar que ela, inclusive, pessoal, se vocês lerem a prova, lerem o texto, lerem os trabalhos, vocês vão ver que às vezes uma resposta responde a outra. Ou a de cima responde a de baixo, ou a de baixo responde a de cima, e por aí vai. É correto afirmar que ela, o que, Olha só, sobre a inovação tecnológica no sistema fabril na Inglaterra no século XVIII. É correto afirmar que, o que é correto afirmar aí? O que aconteceu lá? Foi adotada não somente para promover uma eficácia da produção, como também para realizar a dominação capitalista, à medida que as máquinas submeteram os trabalhadores e as formas autoritárias de disciplina de uma determinada hierarquia. Então, gente, assim, eu não vou ficar enrolando muito. A resposta dessa daí é a letra A. Por quê? Porque as pessoas, quando se coloca a máquina, você
maximiza a produção, você aumenta a produção, né? Você tem uma produção muito grande. E o que eles não eram acostumados naquele período, antes um pouco da Revolução. Por quê? Porque eles trabalhavam no campo, eles faziam as vendas dos produtos de artesanatos, dos artesãos, era produtos de excedente, ou seja, era o período em que eles estavam sem fazer nada, então para não ficar à toa e ganhar um dinheiro a mais, eles faziam o produto de artesanato deles, para compensar o período entre safra, que era o período em que eles tinham que ficar dentro de casa por causa do frio, no inverno, né, e tudo mais. Vamos lá agora, aí ó, conferindo. Vamos para a próxima, da PUC, Pontífice Universidade Católica, só que essa não é do Rio, é de Campinas. Dentre as consequências sociais forjadas aí pela Revolução Industrial, pode-se mencionar o desenvolvimento de uma camada social de trabalhadores que, destituídos do meio de produção, passaram a sobreviver apenas da venda de sua força de trabalho. Lembra que eu falei anteriormente que eles saíam do campo, né? No campo eles não estavam acostumados, era isso. A Revolução Industrial fez com que as pessoas saíssem do campo em direção às cidades para arrumarem emprego. E passaram a depender totalmente desse meio, desse mecanismo de trabalhar na indústria, né? E o que acontece? Se eles perdessem o emprego na indústria, eles passavam até fome, porque era muito difícil conseguir uma vaga depois, que era muita gente querendo para pouca vaga. Novo processo aí de produção introduzido com a Revolução Industrial no século XVIII caracterizou-se pela realização da produção em grandes unidades e intensa divisão do trabalho. Ou seja, em vez de produzir em casa, igual era uma produção artesanal, caseira, passa a ser uma produção industrializada, grandes números. Enquanto antigamente o cara fazia 1, 2 produtos, agora ele faz milhares, muito mais rápido, num preço também muito mais barato. Ok? Vamos aí para a próxima. O Duque de Bridewalter, né? Bridewalter censurava seus homens por terem voltado tarde depois do almoço. Estes se desculparam, dizendo que não tinham ouvido a badalada da 1h. Então o Duque modificou o relógio, fazendo-o bater 13 badaladas. Esse texto revela um dos aspectos das mudanças oriundas do processo industrial inglês, no final do século XVIII e início do século XIX. A partir do conhecimento histórico, pode afirmar que podemos afirmar, relógio, badalada, estamos falando de tempo, gente. Olha só, a racionalização do tempo foi um dos aspectos psicológicos significativos que marcou o desenvolvimento da maquinofatura. O tempo era muito imprescindível, porque nesse período não se tinha leis que protegesse aí os trabalhadores. Olha lá, letra B, tá? Os trabalhadores. Não se tinha leis. O patrão pagava o que quisesse, podia mandar embora a hora que quisesse, e a pessoa saía com a mão na frente e outra atrás, literalmente. Então, se você chegasse atrasado do almoço, o patrão ia descontar, ia brigar, ia reclamar, e você não tinha direito. Isso era praticamente trabalho escravo. E vamos que vamos. Para o processo de industrialização na Inglaterra no século XVIII, foi decisivo o quê? Foi decisivo a relação colonial mantida com a Índia e a América do Norte, que possibilitou um acúmulo de recursos financeiros, porque a Índia era uma colônia russa. Opa! Russa o quê, rapaz? Estou misturando aqui, desculpa. A Índia era uma colônia britânica, eu estou na aula de Revolução Russa. A Índia era uma colônia britânica, no qual cedia bastante especiarias, insumos, tecidos e tudo mais para a Inglaterra. E os Estados Unidos, os Estados Unidos não era de colônia de povoamento, né, mão de obra livre, isso nas colônias do norte. Nas colônias do sul era escravagista, fornecia bastante algodão aí para a coroa.
né, que era usado também nas fábricas de tecidos aí. Então, a resposta aí, letra A, tá vendo? Então, vamos lá. Dentre as realizações da Era Meiji, ou Era das Luzes, desencadeada pelo imperador Mitsuhito, objetivando aí modernizar o Japão para competir em condições de igualdade com países industrializados do Ocidente. Gente, olha só, o Japão, ele era um país escravagista, não de mão de obra negra, mas em compensação de mão de obra deles mesmos, né? Eles escravizavam eles mesmos. Eles tinham escravo deles, escravidão por dívida, escravidão por favor, né? Escravidão de como é que eu posso falar isso? De gratidão. Era escravidão por gratidão, grande problema. Então foi a abolição da escravatura, né? Ou a abolição da escravatura, desculpa, da servidão, né? Proclamação aí da igualdade de todos os japoneses perante a lei, desenvolvimento do ensino público e das comunicações aí também da economia, né? Porque era uma escravidão assim, né? Mas você era servo, então você era como se fosse um escravo. Você só tinha o que comer e muito mal e você era grato. Também tinha escravidão por dívida. Você deve um dinheiro para tal ficar, então você vai se tornar escravo até pagar essa dívida, né? Tinha dessas culturas, né? Então isso foi abolido e o Japão consegue se destacar, até porque quem tem escravo não tem uma indústria desenvolvida. Isso é a importância disso aí. Na segunda revolução industrial, no final do século XIX, início também do século XX, nos Estados Unidos, o período em que a eletricidade passou gradativamente a fazer parte do cotidiano das cidades aí, gente, e alimentar os motores das fábricas, caracterizou-se aí pela administração científica do trabalho pela produção em série. De acordo com o texto, na primeira metade do século XIX, o capitalismo produziu um novo espaço geoeconômico e uma revolução que está relacionada com olha só, segunda revolução industrial. Segunda revolução industrial, estamos aí no ápice do combustível líquido, né, do petróleo. Também falamos lá do Fordismo, né? Então já dei a dica. Então qual é a resposta? Letra B. Técnica de produção fordista que instituiu a divisão e hierarquização do trabalho, né? Aumento da produção e tudo mais aí. O trabalhador realizava aí basicamente uma etapa de cada parte do processo. A exposição de Paris em 1889 centrava-se na Torre de Gustave Eiffel, ou também conhecido por todos como Torre Eiffel, com 300 metros de altura, mais de 7.000 toneladas e mais de 1 milhão de rebites. Tinha duas longas galerias devotadas às belas artes. As artes decorativas por detrás ficava o imponente Palácio das Máquinas. As exposições internacionais iniciaram-se em Londres em 1851. A Torre Eiffel foi um dos símbolos da cidade de Paris, erguida para a exposição de 1889, comemorativa aí também do centenário da Revolução Francesa. Durante a expansão capitalista europeia no século XIX, essas exportações tiveram como principal objetivo ressaltar a importância, né, de quê? Qual era a importância que eles tinham que ressaltar ali? Né? Eles tinham que ressaltar o quê? Uma modernização, gente, tecnológica. Construir uma torre de 300 metros de altura, uma torre de ferro, de aço, né? 7.000 toneladas, inclusive, olha o que não devem ter usado os guindastes para levantar essa torre, né? Então foi tudo uma técnica, né, envolvida ali, um serviço, uma prática envolvida lá. Letra B, aqui pertinho do meu nome, tá? Letra B aí é a resposta.
Então, galera, é só a gente parar para pensar e começar a eliminar a Revolução Industrial, industrialização, isso tem a ver com tecnologia, tá ok, galera? É de tecnologia que a gente vai falando aí aos poucos. Século XIX foi um momento repleto de invenções, novamente, em vários campos do saber. Dentre elas podemos destacar, né, a principal invenção aí que podemos destacar, gente, o rádio, o telefone e a televisão, daí já surgiram no século XX. O telefone até surgiu anteriormente no século XIX. A locomotiva, o automóvel e a vacina, também não. Mas a fotografia, o cinema e a eletricidade, esses caras surgem aí bem nesse período, ó, lá em cima, aí, a partir de cima da minha cabeça, aí, ó, aqui, ó, letra C, né? Temos a resposta dessa pergunta, né? Essa invenção, a fotografia, que hoje a gente tira foto com o celular, né? Até com o relógio tem gente tirando aí. E antes tinha que tirar aquelas câmeras com pólvora, levava não sei quantos dias para revelar, levava até meses de acordo com a demanda. Né? Então vamos que vamos. Né? Dentre as características da segunda revolução industrial, podemos citar o quê? Quais eram as características? Isso falando na segunda que a gente já viu, né? A gente concentrou aí na indústria pesada. E a indústria pesada está lá na automobilística, a indústria do aço, para a indústria automobilística, utilização aí da eletricidade em larga escala. Vamos ver, tá aqui em cima lá, nessa direção, o lazinho lá, só não vou tocar nele, né? Então, letra A aí a resposta, galera. Ok? Automóveis. Automóvel leva aço, então uma coisa levou a outra. Também a borracha logo em seguida. A industrialização não foi um fenômeno isolado e atingiu todas as partes do globo. Nesse contexto, o papel dos territórios que conseguiram sua independência política durante a segunda Revolução Industrial foi... Então, olha só, antes quem era colônia, né, segundo o Pacto Colonial, as colônias só podiam realizar comércio com sua respectiva metrópole, ou seja, o Brasil só poderia vender para Portugal, Estados Unidos só poderia vender para a Inglaterra, né? Era o Pacto Colonial. Então, quando eles se tornam independentes e eles têm essa segunda revolução industrial, essa segunda onda de industrialização com mais tecnologia embarcada, eles agora deixam de respeitar esse pacto colonial. E eles agora passam a fornecer o quê? Matérias-primas matérias-primas agrícolas e minerais, né, que não está ali, mas agrícolas e minerais para os países que estavam industrializando. Exemplo, o Brasil ele passa a fornecer material agrícola, ele passa a fornecer minerais, né, minérios, e isso também ajuda aí para que o país ele se sobressaia aí no mercado. Letra A. A industrialização das cidades altera a paisagem. Dentre os problemas que surgem, podemos mencionar, gente, essa é a coisa mais fácil, né? O que as indústrias, as fábricas fazem? Poluem, né? Olha aí, ó, poluição, galera, olha lá. Poluição, muita fábrica polui. Tem até uma foto na internet que ronda aí, mostrando a cidade de Londres totalmente poluída no século XVIII, né? Inclusive, até acho que um ano atrás, Londres teve que fechar para 2 dias para melhorar a qualidade do ar de tão poluído que estava. O movimento dos trabalhadores que se uniram e revoltaram-se contra as máquinas no princípio da Revolução Industrial. Essa sua ação consistia em invadir uma indústria têxtil e promover a destruição das máquinas que produziam mercadorias. Por que eles faziam isso? Porque assim, não tinha emprego para todos, todos queriam emprego, as condições de trabalho eram horríveis, então eles queriam melhorias, né? E eles conseguiram melhorias utilizando desse contexto. Então o texto acima descreve um movimento chamado de ludismo, né? O movimento ludista, ele lutava contra as máquinas, que eles achavam que as máquinas atrapalhavam o processo produtivo
né, exploravam demais as pessoas, né, e tinham péssimas condições de trabalho. Então, tudo isso era devido ao uso em excesso das máquinas. Então, eles queriam cortar o mal pela raiz, destruindo aí as coitadinhas das máquinas. A industrialização brasileira tem como marco na década de 30 o processo de implantação de setores de base. Isto não quer dizer que antes daquela década não houvesse indústrias no país. Elas existiram, só que compuseram um setor de pouca monta, né? De pouco processo, de poucas vendas, de pouca produção. E ainda, né? Agora fica a pergunta, e o que é ainda? Né? Olha só, vê lá, elas estiveram ligadas, né, esse processo todo, com a formação de um mercado consumidor representado pelo afluxo de imigrantes europeus assalariados. A indústria, como eu cheguei a falar já um pouquinho anteriormente, está aqui no canto, embaixo, a letra D, a indústria brasileira, ela cresce com o fim da mão de obra escrava. Com o fim da mão de obra escrava no café. Começa a vir um imigrante italiano, né, um imigrante europeu para cá. Esses imigrantes já tinham certo talento para mexer com a agricultura e também já conheciam a indústria. Eles vêm para o Brasil para trabalhar na mão de obra assalariada. Porém, eles começam a produzir pequenas roupas, pequenas tecelagens, e isso vai desenvolvendo aí com o início dessa industrialização. Até porque já tinha mercado consumidor, que eram os próprios imigrantes. Então, eles faziam moeda circular, por isso eles conseguiram montar e engatinhar com uma indústria no país. As seguintes afirmações referem-se à industrialização brasileira. Participação do capital das multinacionais na construção de infraestrutura em produções energéticas e rede viária, vias de telecomunicação, de informação, transporte. Concentração espacial do Sudeste, com especial no eixo Rio-São Paulo. Participação governamental através do plano de metas, plano de metas durante o governo Kubitschek. A aplicação de vultuosas verbas em ciência e tecnologia no setor de pesquisas das universidades. Quanto a essas afirmações, quais estão corretas? Olha só, gente. Concentração espacial no Sudeste de São Paulo. A maioria das empresas que vinham para o Brasil ficava nessa região, que era a região que estava melhor atendida, que melhor atendia a questão de infraestrutura e vias aí para escoamento, produção e fornecimento de mercadorias, também de infraestrutura em geral. E a outra resposta que é verdadeira é a participação governamental no plano de metas. Plano de metas, gente, é aquela no qual o JK ele diz que o Brasil está 50 anos atrasado em relação às nações ricas, nações industrializadas. E ele diz que ele ia reverter isso fazendo 50 anos em 5, ou seja, cada um ano ele evoluiria 10 anos de industrialização no país. Era o plano de metas. Não, claro que não deu certo, é muito futurista. A resposta está aqui, do ladinho aqui, pertinho do meu dedo, estou tocando nela, então vamos para a outra. Entre 1955 e 60, houve um salto no processo de industrialização brasileira, através de uma fase conhecida como plano de metas, onde o crescimento econômico esteve apoiado em um conjunto de investimentos e profundas modificações na estrutura industrial do país. Um conjunto de investimentos aí e modificações a que se refere o contexto consistia, entre outros, então, entre outros o que? Qual é esse processo? Esse processo está ligado aonde? Qual seria a resposta? Olha ali a resposta aqui no canto. Letra D. Era a ampliação significativa da capacidade instalada de energia elétrica, aumento do número de modernização das rodovias, o chamado rodoviarismo, e crescimento no setor de bens e produção e indústria automobilística. Expliquei, não com essas palavras, mas de uma certa forma idêntico na questão anterior, onde eu teria que desenvolver a economia do país crescendo 50 anos em apenas 5 de mandato.
Tudo bem, galera? Dá dando para entender? Tá dando para ir? Lembre-se, vamos prestar atenção na revisão que a gente derruba qualquer prova. Em sua fase inicial associada à substituição das importações, a industrialização brasileira ressentiu-se principalmente, substituição de importações. Ela vai ressentir de quê? O que ela vai mais sentir falta? Ela vai sentir falta, né, da integração dos territórios, integração territorial, e reflexo de uma organização espacial ligada à exportação de bens primários. Por quê? Porque escoava tudo por porto para ir para a Europa. Enquanto agora eu tenho que fazer essa produção, substituir produtos que não vêm mais de fora. Então eu estou tendo que fabricar aqui e distribuir internamente. Eu não tenho uma malha viária responsável e boa para me poder fazer essa distribuição com velocidade. O Brasil não investiu muito nesse setor aí. Vamos conferir lá, letra E, lá no cantinho. Então, galera, sobre a industrialização, assinale a alternativa errada, né? A alternativa incorreta. A distribuição espacial brasileira registra forte concentração na região sudeste, no estado de São Paulo, na ABCD paulista. Verdadeiro. Quanto ao processo de industrialização periférica, destaca-se Mato Grosso, onde será formada uma nova região industrial. Então, gente, Mato Grosso é uma área agrícola, né? Então, essa aí daí não é a resposta que está errada, é essa cara aí. Que é para achar incorreta, então achamos, é a letra B. A região sul é a principal beneficiada pelo processo de descentralização industrial, correto. Né? Quase não tem mais, as indústrias lá acabam saindo da descentralização, não estão centralizadas lá. A região sudeste, significativo crescimento, participação de Minas no setor secundário, certo? E a industrialização do sudeste concentra quase 2/3 de força de trabalho e mais 2/3 de valor de produção, também corretíssimo. Resposta a letra B aqui do ladinho, ó, letra B para lá, para lá, ali, ó, letra B, achei. O processo aí de industrialização brasileira encontrou no centro-sul do país, principalmente em São Paulo, os elementos indispensáveis ao seu desenvolvimento. Mão de obra assalariada, mercado consumidor, eletricidade, sistema de transporte, excelente sistema bancário. Sobre esse processo também é incorreto afirmar que, ou seja, novamente com a resposta errada que a gente está procurando, ok? Então vamos lá, concentração de produção industrial, ocorre Deus, tá certo, a indústria, ela já fala, toda hora fala isso, a elevada concentração industrial em São Paulo, de novo, gerou uma economia responsável pela descentralização das indústrias a partir da década de 70, sim, as indústrias a partir da década de 70 começam a procurar mão de obra barata novamente, né, porque ali a mão de obra já ficou cara, procuram isenções fiscais, tudo isso, então elas partem para algumas cidades do interior. O processo de descentralização espacial das indústrias paulistas gerou um surto de industrialização no Nordeste e no Sul, equilibrando assim a produção industrial por regiões. Claro que não, né? O Nordeste estava vindo para cá. As pessoas saíam e saem até hoje do Nordeste para a região Sudeste em busca de melhores condições de vida. O crescimento industrial nas diversas regiões do país passa, a partir da década de 70, a ser promovido pelos governos estaduais e federais, né, através de incentivos. Né, verdade, principalmente na região amazônica, que vai criar lá a Amazônica, que cria a Zona Franca de Manaus, a fim de ocupar aquele território. O governo militar tinha um lema que era ocupar para não ser ocupado, né? As atividades industriais concentravam-se atualmente em São Paulo, tendo outras regiões como mercados consumidores, de acordo com a lógica de acumulação capitalista. Também está certa essa questão. Então a resposta que nós queremos é a letra, vou botar aqui do ladinho, fazer assim, ó, C. Ok? Que é para marcar a resposta errada, e esse é a resposta errada.
Entre as transformações observadas na industrialização brasileira na última década, está correto afirmar que os novos investimentos visaram concluir aí um processo de substituição de importações iniciados aí na década de 30, por meio da abertura econômica ao capital internacional. Letra A. Letra B. Concentraram-se em áreas de oferta e recursos naturais, o minério de ferro, a bauxita. E a letra C. Alteraram aí a produção industrial, né, no país, distribuindo recursos em unidades da Federação Nordeste e Centro do país. E resultaram na autonomia da economia do país e no crescimento da participação do Brasil no comércio mundial. E dificultaram a integração regional com países do Mercosul, pois concentram-se na faixa litorânea do país. Deixa eu tirar aqui para vocês poderem ver. Então, galera, para marcar a resposta agora, né, na última década, está correto afirmar que, né, o que está correto aqui é a letra C. Né, alteraram a produção industrial no país, distribuindo recursos em unidades da Federação do Nordeste e do Centro-Oeste do país. Tá? Está certo. Beleza? Considere os textos a seguir para responder essa questão. A assertiva 1 aí. No período de 30 a 56, grandes investimentos foram direcionados ao setor de base, siderurgia, petroquímica e extração mineral, com grande intervenção do Estado. Essa tá certa, né? O Estado que bancava. Embora a indústria, desde o início do século, tivesse concentrada no Eixo e São Paulo, até 1930, a organização espacial se caracterizava aí pelas atividades econômicas dispersas, regionalmente quase autônomas. Também está certo. Eram pequenas indústrias, né? Eram as indústrias pequenas, familiares. O sucesso do plano de metas foi acompanhado por um significativo aumento da inflação, também da dívida externa, pelo afastamento do capital federal e do centro econômico de população, e populacional do país, e pela efetiva implantação do rodoviarismo. Né? Que para poder vir com a indústria legal, eles precisavam dar uma infraestrutura muito boa. Então, só que eles não pensaram em ferrovia, hidrovia, não, vamos expandir rodovias. Tem rodovia sendo feita até hoje, como é o caso da Transamazônica, que não terminou a obra. Existem trechos ainda que são barros puros. Não é verdadeira. Tá? E a política do plano de metas acentuou a concentração de parque industrial na região sudeste, intensificando ainda mais as migrações. Também está certa. Ou seja, né, estão aqui a resposta correta, olha só, refere-se à industrialização brasileira, os textos 1, 2, 3 e 4, ou seja, todas estão corretas. Então a resposta é a letra E. Sobre a industrialização brasileira também continuamos, é correto afirmar que difundiu aí um modo homogêneo território, difundiu-se modo homogêneo é igual, né? Não, se concentrou no Sudeste. Caracteriza pelo um eixo centro-sul? Não, eixo dela ficou principalmente na região Sudeste. É uma política nacionalista de desenvolvimento econômico? Também não. Tem pedaços, né, parte nacionalista do governo, mas outra parte é capital privado. Constitui aí base política de desenvolvimento econômico implementada no país e gera aí o maior número de empregos nos principais centros urbanos do país. Também não. A maioria dos empregos hoje é no terceiro setor, no comércio e serviços, né? Então a resposta correta é a letra I, ó, não dá nem para ver, vou chegar para cá. Letra D, tá aqui, ó, do lado, né? Opa, tá aqui, ó, letra D, quase deu para encostar. Vou encostar nela agora. Letra D. Essa é a resposta exata aí, ó. É a base política de desenvolvimento econômico implementada aí no país, tá?
Vamos lá, galera. Tá terminando, hein? Só mais um pouquinho. Não dorme não, hein? Olha que eu animei. O conhecimento da industrialização no Brasil, isto é, das formas particulares da industrialização no Brasil, deve estar explícita ou implicitamente apoiado na análise das relações entre o café e a indústria. A análise correta dessas relações é impossível se considerarmos o café e a indústria como elementos opostos. É indispensável reunir o café e a indústria como parte da acumulação de capital no Brasil, mais precisamente como parte das novas formas de acumulação, cuja formação encontra sua origem na década de 880 a 890, né, um dos períodos aí do auge do café brasileiro. O avanço da produção industrial foi nesse período, vou até falar mais, né? Esse período que ele fala ali é o período também que está entrando essa mão de obra, né? Que vai entrar a mão de obra europeia. Então o café ele passa a pessoa trabalhar com salário assalariado, isso é, começa a ganhar dinheiro. Se ele ganha dinheiro, ele tem que gastar esse dinheiro. E obviamente você vai criar aí um mercado consumidor que vai precisar de produtos, né, que aí passam a ser fabricados aqui em pequenas fábricas. E por que a gente diz que isso tudo é um processo junto? Porque quando a gente tem a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, muitos cafeicultores que ainda tinham algum dinheiro guardado, eles passaram a investir na indústria com medo de quebrar no café novamente. Aí começa essa chegada, essa industrialização lenta aí do nosso território. A resposta aí é a letra B, galera. A implantação do trabalho livre, como eu acabei de falar, permitiu aí que parcelas de capitais acumulados fossem investidas aí nas atividades industriais. Desse modo, a economia cafeeira e a indústria fazem parte de um mesmo processo de desenvolvimento. Pessoal, grande abraço a todos. O professor Rogério vai ficar por aí. Vamos se ver aí com mais uns dias. Daqui a pouco tem novo conteúdo aí para vocês, tá ok? Grande abraço, uma boa semana aí, um bom fim de semana a todos. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tamo junto.